Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Motivos de alegria por estarmos na casa do Senhor. Já te convido você a abrir a tua Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 12. De Hebreus, verso 1 diante. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo exalta. Hebreus, capítulo 12, verso 1 diante. Aleluia. Santo exaltado é teu nome, ó Jesus. Amém? Palavra do Senhor, ela nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Até aqui. Feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Por isso, Senhor Jesus, eu clamo, Pai, por mim, pela tua igreja aqui, meu Pai, neste altar. Que o Senhor, Pai, abra, Pai, o entendimento da tua igreja, Pai. Senhor Jesus, que a tua verdade, Pai, possa nos libertar, Pai. Pai, a tua palavra diz, Pai, que a porta do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. E que, Senhor Jesus, ó Pai, nós, Pai, como Pedro um dia, Senhor Jesus, ó Pai, foi advertido para com o Senhor, meu Pai, para que ele venha, Senhor Jesus, ó Pai, a enxergar o chamado, Pai, a direção do Senhor, que a tua igreja nessa noite, Pai, venha a enxergar, Pai, Senhor Jesus, o chamado, a direção de Deus para com a tua vida, Pai. Por isso, Senhor Jesus, ó Pai, abra o entendimento, Pai. Tira, Senhor Jesus, toda a cegueira espiritual e nos dai olhos para enxergar e ouvidos, Pai, para ouvir, Pai, que toda a obra do inferno, meu Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que vem, meu Pai, contra a tua igreja, caia por terra, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, se assente glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. Palavra que foi nos liberada nesse mês, relógio de oração. Ela vem nos falando para nós correr encontro com a vontade de Deus para com a nossa vida. A carreira que nos foi proposta, o chamado verdadeiramente de Deus para com a nossa vida. A qual nós, nesse mundo, nós corremos atrás de tantas coisas, mas deixamos de lado
vontade de Deus. Não, eu almejo ser um empresário e eu corro, porque eu quero ser um empresário. Eu almejo ter uma casa, eu corro para comprar essa casa, para obter essa casa, para ter um carro. Mas não corremos em prol do reino de Deus. Não corremos em prol da vontade e o querer de Deus, e vamos deixando o nosso chamado, e vamos deixando a vontade de Deus para com a nossa vida, sempre em segundo plano. Por quê? Porque nós temos o nosso projeto, nós temos o nosso plano, e isso não inclui a vontade de Deus no nosso projeto. Isso não inclui o chamado de Deus na nossa vida. Nós fazemos um monte de projeto e se esquecemos que a palavra, ela ensina a minha e a tua vida que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Ao invés de nós agora, então primeiramente no meu projeto, eu preciso colocar a vontade e o querer de Deus para com a minha vida. Mas nós vamos deixando de lado. Vamos deixando em segundo plano. E começamos a correr, mas não de acordo com a vontade e o querer de Deus, não respeitando a lei de Deus. Por quê? Porque não estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque não estamos nos se sujeitando a Ele, porque ainda temos os nossos desejos, temos as nossas vontades. Então nós corremos e viemos simplesmente para com Deus quando o nosso projeto foi falido, quando o nosso projeto não foi efetuado conforme o esperado. Então agora nós corramos para com Deus. Mas corramos para com Deus querendo que Ele aprova um projeto falido. E muitas pessoas não entendem e ficam insistindo neste projeto falido. Nesse projeto a qual ele se esquece da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para com a tua vida. Ele se esquece e não se dispõe para isso. Por quê? Porque ele não examina as Escrituras. Porque quando eu e você agora aplicamos o nosso coração às Escrituras do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E quando nós aplicamos agora o nosso coração à lei de Deus, nós começamos a ver homens que venceram, que deram um bom testemunho, homens que andaram de acordo com a vontade e o querer de Deus e que foram abençoados. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus e foram direcionados por Ele. Mas nós vemos que tem pessoas que elas chegam e elas querem simplesmente, num estralar de dedo, que Deus o transforma a tua vida. Ela chega correndo, não, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário, eu vou ser um levita, eu vou ser... E ela corre com toda a tua força, mas sem vigilância. É aquela pessoa que sai uma carreira, que sai aquela corrida e ela vai com toda a força, com todo o seu fôlego, e de repente tem um que vai
bem tranquilo. De repente aquela pessoa ela cansa porque a carreira é longa e a pessoa não entende. A carreira que nos está proposta é longa, tem muito trabalho, é trabalho árduo. E aquela pessoa chega na metade do caminho, outros nem chegam na metade, e já não tem mais o fôlego para continuar a caminhada, a carreira que lhe foi proposta, e ela para. E ela para agora olhando ao derredor, caçando um atalho. Ela começa agora a olhar ao derredor e ver um caminho mais fácil. Por quê? Porque está muito pesado desse jeito, está muito desgastante. Está muito difícil essa carreira. É muito comprido esse caminho. Então agora ela para e ela fica vendo aquelas pessoas agora passar à frente dela. E ela começa a caçar um atalho. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós não podemos tirar o olhar do alvo. O olhar em Jesus Cristo. E quando nós começamos a olhar ao derredor, a pessoa não se esquece que quem está ao derredor é Satanás, bramando como um leão, procurando uma brecha. E o camarada olha ao derredor, Satanás, aqui ó, tem um atalho para você. Vem por aqui, que por aqui você vai tomar uma Coca-Cola. Vem por aqui que você vai tomar um suco de laranja. E ele vai, eu estou com sede. É Deus, Deus sabe do meu coração. Deus sabe que você está desviando do centro da vontade de Deus. Deus sabe que você não está sendo vigilante. Você não está atento às regras, à lei de Deus. Deus sabe que você está indo, andando, correndo, segundo um coração enganoso, querendo as coisas, sem pedir o preparo para aquele que pode preparar a tua vida. Quando nós olhamos para a palavra de abertura, nós vemos que Davi ele não foi levado para uma guerra sem preparo, de qualquer jeito. Antes, ele ficou ali, esperando o revestimento, o poder de Deus na sua vida, obedecendo a lei de Deus, obedecendo os mandamentos a qual o seu pai falava assim, ó, vai lá, cuidar das minhas ovelhas, vai lá, e ele como um filho obediente ao seu pai aqui, ele começa agora a apacentar as ovelhas do seu pai. A qual quando vem um leão, vem um urso para arrebatar as ovelhas, ele diz, não, eu não posso desonrar o meu pai, eu tenho que honrar o meu pai. Eu tenho que cuidar aqui das ovelhas do meu pai. E honrando o mandamento, a lei de Deus, Deus dá força, Deus capacita. Por quê? Porque Ele entende que os mandamentos, a palavra de Deus, a obediência a Deus, fortalece a tua vida. A obediência a Deus faz com que Ele tenha livramento. Então agora Ele recebe o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Ele mata agora o leão, Ele mata agora o urso. E Deus olha agora para esse jovem, Deus olha para ele agora e fala, agora você vai para a guerra. Agora você vai lá para a guerra. Vai lá levar mantimento lá para os seus irmãos. Vai lá. Ele vai. Como se fosse uma
caminhada a qualquer. Mas quem é espiritual, ele não enxerga somente segundo o seu coração. Mas ele chega ali naquela guerra, ele enxerga a vontade do Pai. Ele enxerga a vontade de Deus. E ele olha e fala assim: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí quando a pastora ministrava aqui, aí o mundo ele tenta nos revestir de algo que não é a vontade de Deus. Para quê? Para parar a obra de Deus, para parar o nosso chamado, para parar a vontade e o querer de Deus para com a nossa vida. Então o mundo tenta nos vestir de várias coisas. Não, eu vou fazer de você um empresário, eu vou fazer de você, você vai ser conhecido, você vai ser, bem honrado. Aí a pessoa, quando ela não está olhando para o alto, quando ela não está olhando a vontade de Deus, ela fala: não tem nada não. Não tem problema nenhum. Eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou me prostituindo. E ele começa a correr agora uma carreira que não é a carreira que é proposta para Deus na tua vida, mas começa a correr segundo a cobiça do teu coração. Mas Davi, na hora que Saul começa a revestir ele, que ele começa a fazer um experimento, ele fala assim: mas eu não posso lutar com isso, eu não posso andar, não posso. A palavra do Senhor falou que ele tira aquilo lá e ele se reveste com a sua roupa de pastor de ovelha, aonde já tinha a arma que Deus o preparou para o combate. Então, quando Deus nos manda para a guerra, Deus já nos capacita. Deus não permite tentação nenhuma que não seja humana, que eu e você não podemos suportar. Antes de tudo, Deus nos dá o escape. Mas por que tem muita gente morrendo? Porque está aceitando o chamado que o mundo está lhe oferecendo, rejeitando a vontade de Deus. Aí naquela roupa que ele tinha, já tinha o seu alforje ali, e ele ali procura agora as pedras e fala assim: não, eu vou conforme Deus me enviou. Deus me enviou assim, é a vontade dele que eu vou assim, e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então eu e você precisamos entender que Deus não chama capacitado, mas Ele capacita os seus escolhidos. E há um tempo para tudo. Não adianta você querer ir para a guerra, sendo que você não vai estar preparado para a guerra. Deus tem uma direção para cada um, mas tem pessoas fugindo da vontade e o querer de Deus. Por quê? Porque quer se engrandecer. Aí tem pessoa que vai lá para a guerra e ele não sabe atirar, mas ele quer atirar porque ele quer mostrar para as pessoas que ele é bom. Aí tem pessoas que vai para a guerra, o seu lugar é ficar lá na enfermaria, na guerra lá, ajudando, cuidar daqueles que foi ferido. Mas não, ele quer estar em linha de frente, sendo que ele não tem força para lutar, mas ele quer. Tudo
fugindo fora da direção, do chamado proposto por Deus da tua vida. Por quê? Porque não entende que Deus completa o homem. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, capítulo 2, te convido para estar abrindo a tua Bíblia. Aleluia, Jesus. Santo exaltado é teu nome, Pai. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que tem de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que se milita embaraça em si negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Primeiramente o Senhor, Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, primeiramente você tem que se fortalecer em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Primeiramente você tem que entregar a sua vida a Ele, se fortalecer nele. Por quê? Porque quem te chamou para essa guerra, quem alistou você, foi Ele. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Então você não pode se embaraçar com negócios dessa vida. Você tem que estar atento à vontade e o querer de Deus. Por quê? Porque você tem que agradar aquele que te alistou. Porque Ele sabe aquilo que é melhor para a tua vida. Porque quando nós olhamos, eu ministrava segunda-feira lá em Sião, quando nós olhamos para um general, a qual ele está conduzindo o seu exército, ele olha para um e ele fala assim, ó, você está capacitado para a linha de frente, você vai. Você não está preparado, você vai ficar mais na retaguarda. O general sabe. Ele conhece, imagina agora o nosso general que é Cristo. Imagina o nosso general, aquele que conhece o meu e o teu coração. Agora imagina ele olhando e vendo um soldado embaraçado, cheio de ressentimento, cheio de picuinha, trazendo divisão para o exército. Um querendo ser mais do que o outro. Agora ele olha e fala assim, ó, você vai ficar lá na base, você não vai para a guerra. Mas, aí ele olha e fala assim, mas eu sou um bom atirador, mas você não está preparado. Por quê? Porque você está vivendo segundo a emoção. Você está vivendo segundo as obras da carne. Você está vivendo de acordo com aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Você não tem reverência alguma às autoridades. Você não tem comunhão com os seus irmãos. Então você, vai ficar lá. Por quê? Porque na hora do combate, se não tiver união, ele deixa o companheiro para trás. Ele tenta enfrentar tudo sozinho e ele não consegue. E ele morre e ainda prejudica os outros. Quantos estão entrando na guerra dessa forma, desse jeito?
entende o chamado dele, não entende que ele tem que se fortificar em Deus. Que ele tem que andar como a palavra do Senhor diz assim, ó, e se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. Então o camarada ele vai, mas ele quer lutar de acordo com aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, do jeito dele, esquecendo da lei, esquecendo dos mandamentos. Ele não vai ser coroado. Por quê? Porque está menosprezando a vontade de Deus, a vontade do seu superior. Muitas pessoas estão dessa forma. Aí chega na casa do Senhor, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem reverência. Você começa a olhar, quando o soldado ele chega na frente do seu general, ele tem reverência, irmão. Ele não fica cheio de brincadeira, cheio de picuinha. Ele não fica, não, o general chega, ele já se opa. Ele já se posiciona, Mas por que na frente do nosso general, com a palavra do Senhor Jesus, que o nosso general é Cristo? E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Mas por que na presença dele não tem reverência? Porque na presença dele, nós não se apresenta como um bom soldado. Estou aqui, Senhor. Faça de mim a tua vontade. Eu me sujeito a ti. Qual é a direção para a minha vida? Qual é o chamado? Qual é a tua vontade? Mas não, está tudo disperso. Está tudo disperso, olhando ao derredor, se embaraçando com as coisas da vida. Quando eu sair daqui dessa guerra, sabe o que é? Eu vou comprar um sítio, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou casar, eu vou, e está tudo de Satanás. Satanás está vendo. Ah, é? De repente estoura a guerra. Ele não está enxergando nada. Ele não está enxergando nada, porque o seu coração, está bem longe. Está glória a Deus, aleluia, pulando, virando piroleta, mas o coração dele está tão longe de Deus. Aí se o general não colocar ordem, fica aquela bagunça. A qual nós vemos em vários lugares aí. Aquela bagunça, sem reverência, sem ordem, sem decência, vira piroleta, vira cambalhota. É uma gritaria que não dá para entender nada do que estão falando. Sem direção, sem ordem, sem decência. Não, mas é bonito, tá todo mundo fazendo, vamos. Aí na hora da guerra é tudo covarde. Na hora da guerra, a hora que vem o gigante, a hora que vem Satanás, tudo se acovarda. Eu não vou não, mas o irmão, até agora você estava... Glória a Deus, aleluia, eu vou, eu faço, aconteço, pode todo mundo te abandonar, eu não. Mas ainda bem que a graça do Senhor tenha alcançado. O Senhor está falando assim, filho, Satanás está peneirando a tua vida, e eu estou intercedendo ao Pai para que não desfaleça a sua fé. Satanás quer acabar com a tua vida.
olha, enxerga. Mas tem muitos que não estão enxergando. Deus, quando chamou, falou assim: filho, ó, eu te chamo, quero fazer de você a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer, mas ainda está sendo destruída ainda. O engano ainda está tomando conta ainda. O embaraço dessa vida, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ainda está me desviando. Ainda eu tenho o meu barco lá para pescar, ainda eu tenho lá a minha empresa, ainda eu tenho. Tem tudo e não tem nada, porque falta o principal. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Na hora que vinha a tempestade, na hora que vinha o gigante, é grande a ruína. Aleluia, Jesus. Aí nós começamos a olhar. Como agora, um atleta agora, correndo. Não, eu vou vencer. E de repente aquele atleta agora, tem muitos que estão escondendo a verdade. Tem muitos que estão indo, está uma aparência muito bonita, está correndo bonito, mas está só uma capa. Está usando droga para se fortalecer. Sabe aquele atleta que usa droga para se fortalecer e ele está indo? E ele vai ir, uma capa. Está correndo. Aí olha para a cara do outro lá, que está correndo lá e está querendo se vangloriar. Mas ele se esquece que quando chega aquele que esquadrinha o coração, aquele que olha e faz o teste, para ver se verdadeiramente está andando de acordo com a lei, você está desclassificado. Você não correu. Aí ele está para ser coroado, ele está para entrar na porta do reino. O Senhor falou assim: sai daqui, porque eu não te conheço. Por quê? Porque as obras dele é mal. Porque não está andando de acordo com a lei. As obras dele é obra carnais. É obra do adversário. Porque olhou para o adversário, não olhou para o autor e consumador da fé. Eu vou vencer na fé, eu vou vencer de acordo com a vontade e a lei de Deus. Não, mas ele olhou para o adversário falou: não precisa disso tudo, faz assim, e ele foi. Nas obras da treva, escondendo, vestindo uma capa da religiosidade, do engano, da mentira. Aí chega lá na frente, o Senhor fala assim: ó, sai, porque eu não te conheço. Apartai de mim. Por quê? Porque nós vamos desprezando os testemunhos daqueles que estão andando pela fé. Como Paulo diz: ó filho, ó, meu filho, anda, olha os testemunhos. Olha a vontade de Deus, se fortaleça em Deus. Se reveste com a força do Senhor na tua vida. Se apresenta verdadeiramente como um bom soldado.
Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, mas como um bom soldado, aquele que está preparado para a guerra, aquele que está olhando a vontade do seu Senhor. Se apresenta a Ele. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aí Deus começa a nos ensinar, nos dar direção. E nós olhamos e, não, beleza, tal, mas não consideramos aquilo. Nós olhamos, falamos assim, bonito, palavra bonita, legal tudo isso aí, mas não consideramos no nosso coração. Por quê? Porque tenho o meu projeto, então eu olho para o meu projeto e olho aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando, a direção de Deus, e nós falamos assim, na hora que der. Eu sempre ouvi muito teatro falando, e eu falava assim, eu não acho que uma pessoa é capaz de falar uma coisa dessa, mas hoje eu ouvi de uma pessoa. Hoje uma pessoa falou assim, sabe o que é aquela pessoa lá, velha daquele jeito, ela devia buscar Deus, né? Porque olha a idade dele, mas ele só vive intrigando. Porque quando eu estiver na idade dele, aí eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, porque daí eu quero. Falei, não estou ouvindo isso não. Eu já tinha ouvido isso nos 3, 4 teatros, a pessoa falando, quando eu ficar velho, eu vou buscar Deus. Eu falei assim, mas ele não é que está falando mesmo? Falei, meu irmão, mas se você morrer amanhã, como fica isso aí? Aí ele parou e falou, rapaz, e eu estou em dívida com Deus, porque era para mim ter morrido e eu... Falei, então meu irmão, você vai ficar até quando nessa daí? Você vai ficar até quando nesse pensamento aí? Você acha que você vai enganar Deus? Aí ele já começou a mudar a conversa e tal. Por quê? Porque na hora que ele viu a vontade de Deus, desconsiderou. Não, mas porque eu tenho o meu projeto, né? Eu estava doente, estava quase morrendo. Aí Deus interviu. E eu, recebi agora um bom dinheiro, depois de tudo isso, comprei uma motona, estou reformando a minha casa, eu quero mostrar para as pessoas agora que eu tenho uma moto potente, que eu tenho uma casa bonita, porque era esse o pensamento. Mas não olha a vontade de Deus. E vive uma vida atribulada, uma vida sem paz. Uma vida qual fica um monte de gente ao redor. Aí ele olhou para mim, ele viu aquele monte de gente ao redor, porque ele ganhou um dinheiro, todo mundo querendo tirar dinheiro dele. E ele chegou em mim e falou assim, eu quero pôr isso na parede lá, e é esse preço. Eu falei, é esse preço que eu estou vendendo, Mas você acha que vai ficar legal? Eu falei, irmão, vou falar para você. Eu até queria vender, mas não vai ficar feio lá, se você quiser levar. Ele olhou assim para mim, mas ficou sem entender. Eu falei, mas você não quer? Eu falei, eu quero vender, mas eu queria que você saísse daqui satisfeito. Porque foi assim que eu aprendi. Ele olhou. Ele falou, rapaz, não é que é verdade mesmo? Não estava enxergando assim. Aí eles foi embora, meio encabulado. Quantas pessoas não estão enxergando? Está fazendo o seu projeto, o Senhor está falando, está feio, filho.
Não é desse jeito, vai ficar feio, vai ficar horrível. A tua vontade está horrível. Mas a pessoa não quer enxergar que Deus está olhando e está vendo que todo o nosso projeto, tudo aquilo que nós estamos fazendo está horrível. Deus está falando que está feio. Mas a pessoa, tem muitos que estão insistindo no feio. Deus quer, filho, o chamado que eu tenho para você é bom, é perfeito e é agradável. Se apresenta a mim. Entrega a tua vida a mim. Abra o teu entendimento. Não vai como o mundo está fazendo, mas abra o teu entendimento. Renova a tua mente. Para quê? Porque você experimentar o chamado de Deus, que é bom, perfeito e é agradável. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Se apresentar a Deus como um bom soldado. Se apresentar a Deus como um servo do Senhor. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É se apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Você já viu um soldado indo para a guerra morto? Você já viu um soldado indo para a guerra cabisbaixo, sem vigiar, sem olhar? Você vai morrer, irmão. Muitos estão morrendo dessa forma. Por quê? Porque não estão vigiando. Está indo para a guerra de qualquer jeito, cabisbaixo. E o diabo está acabando com muitos. Aí ele não entende, mas Senhor, eu estou indo na tua casa. Eu não estou faltando nos cultos. Eu fiz uma campanha. Mas o seu coração está onde? Qual é a direção que você está ouvindo? Você está obediente, você está se fortalecendo em Jesus, você está olhando para o autor e consumador da tua fé. Você está entendendo que aquele que se entregou lá na cruz por amor da minha e da tua vida, como a palavra do Senhor diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Será que você está considerando isso? Que ele suportou tudo, para que eu e você nele nos temos força, temos ânimo, a qual ele nos diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, por amor da minha e da tua vida. Se coloque em pé, igreja.